Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos retomar a atividade do Caderno da Cidade, tá? É, Teve um aluno, César, que falou que não tem essa apostila. Essa apostila nós recebemos no início do ano, ainda quando a gente estava tendo aula presencial, acho que foi no início de março. E para quem não pegou, já que vai retirar o trilha, se ainda não foi, peça lá na escola que muito provavelmente eles vão ter também, tá? Vou pedir para a coordenação deixar separado alguns exemplares, porque aí quem não tiver, né? Porque tem atividades aqui muito boas e interessantes para a gente fazer. E uma delas, ainda continuando a unidade 4, é a da página 180, tá? Então a gente tinha feito na semana retrasada, né? A gente fez começamos a unidade 4 na página 177. Aí a gente fez as questões de roda de conversa, né? E agora a gente vai para a página 180, tá? Que é a leitura de uma resenha, tá bom? Que é um comentário sobre um livro. Esse meu livro aqui, ele está com a paginação da tela, ele está com a paginação incorreta, tá? Então vocês sigam a paginação do que eu falei. Então agora nós vamos para a página, antes da gente começar, vamos ler o exercício 1 da página 179, tá? Acompanhem aí. É bem verdade que os comentários digitais não estão ligados apenas a aspectos conflituosos ou negativos. Eles revelam possibilidades de posicionamentos individuais ou coletivos desejáveis em uma sociedade democrática. No entanto, há algum tempo, publicá-los não era tão fácil assim. Hoje, o comentário é um texto escrito, oral ou multimodal, muitas vezes não precisa de moderação. Ele aparece diretamente na tela e pode gerar muitos comentários afins ou contrários. Isso significa dizer que o fato de podermos nos manifestar na web também trouxe para nós a ideia de responsabilidade por aquilo que dizemos ou produzimos. Leia a seguir uma dica de leitura do blog da editora Record, referente ao livro Humilhado, de John Ronson. Então vamos lá. Agora a gente vai no Caderno da Cidade para a página 180, tá bom? Quem tiver o Caderno da Cidade, quiser, responde nele, porque ele é consumível, ele é seu. Então você vai finalizar o ano com ele, né? E pode responder nele as atividades que eu vou propor agora. Quem não tiver, pode responder no caderno de português ou no arquivo que eu deixo lá no Class, tá bom? Então vamos lá agora. Agora é a página, aqui está 188, mas está errado, tá? É a página 180. Dica de leitura: Humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público, de John Ronson. Nenhum comentário. O texto é de 12 de dezembro de 2015 e foi escrito por Mariana Moreno. Em 2012, quando percebeu que alguém havia criado um perfil falso para ele no Twitter, o jornalista inglês John Ronson se surpreendeu com as reações ao seu favor. Pessoas que até mesmo não o conheciam se uniram para defendê-lo, sugerindo as maiores atrocidades contra os criadores da página falsa. Após ter sido vítima da suposta brincadeira e ter observado a comoção na internet, ele resolveu investigar o movimento virtual em que os usuários ganham voz e se sentem como intermediadores da justiça, fazendo ressurgir, em contornos modernos, a prática da humilhação pública. Depois de 3 anos de pesquisa, incluindo extensas entrevistas com as vítimas dos casos mais emblemáticos de humilhação na internet, Ronson lançou So You've Been Publicly Shamed, que chegou ao Brasil pela editora Bestseller com o título Humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público. Então, nesse primeiro parágrafo, já há a explicação do porquê que esse jornalista, né, ele quis escrever esse livro. Ele sofreu um ataque na internet, né, ele teve o Twitter dele, foi criado um Twitter falso no nome dele, né, e aí as pessoas começaram a se solidarizar com a situação dele. E ele percebeu que as pessoas se solidarizavam de formas diferentes. Né, alguns sugerindo os piores ataques aí contra quem, as piores atrocidades, ou seja, a maior maldade contra aquelas pessoas que criaram um perfil falso. Então ele resolveu escrever esse livro. Aí ele fez um estudo, né, pesquisou aí 3 anos com pessoas que sofreram humilhações da internet,
na internet, né? E resolveu escrever esse livro. Então, a Mariana está escrevendo um texto então, sobre esse livro. Apesar de se tratar de um tema com significativa carga dramática, ao considerarmos a forma como a vida dos humilhados foram devastadas, a linguagem bem-humorada e o modo como Ronson costura a história dão incrível leveza ao livro. Da série de personagens reais entrevistados pelo jornalista, se destacam Jonah Lehrer, Justine Sacco e Lindsay Stone. Lehrer teve sua reputação profissional arruinada quando um repórter descobriu distorções de fatos sobre Bob Dylan em seu livro Imagine How Creativity Works. Ao tentar pedir desculpas publicamente em um evento, ele acabou aumentando ainda mais a ira dos internautas que o acompanhavam pelo Twitter. Foi também no microblog que a americana Justine Sacco viu sua vida virar de cabeça para baixo. A caminho da África do Sul, ela postou uma piada sobre a epidemia de AIDS no continente africano. Going to Africa. Hope I don't get AIDS. Just kidding. I'm white. Então, na tradução, né, ela colocou lá, estou indo para a África, espero não pegar AIDS, é só uma brincadeira, eu sou branca. As pessoas indignadas a aguardavam no aeroporto da cidade do Cabo. Era apenas o começo de uma difícil jornada. Sacco foi demitida e entrou em depressão. Lindsay Stone também foi dispensada do emprego depois de postar uma foto no Facebook fazendo um gesto obsceno e fingindo gritar em frente a uma placa de silêncio e respeito no Cemitério Nacional de Arlington, nos Estados Unidos. Aí aqui está a capa do livro, né? Então aqui são casos, né, de 3 pessoas aí que sofreram uma retaliação na internet depois de fazer uma piada ou tentar aí o repórter foi levantar dados sobre a vida do Bob Dylan e aí as pessoas também se ofenderam. A menina que fez a piada, né, indo para a África do Sul, e a Lindsay Stone que também fez algo desrespeitoso com relação a pessoas que estavam mortas lá, com relação ao cemitério, né? Continuando. Enquanto revisita teorias sobre a psicologia das multidões para entender o surgimento da prática da humilhação pública, Ronson acompanha de perto os desafios dos humilhados para refazerem suas vidas. Sem entrar no mérito de avaliar os limites do que deve ser aceito ou não socialmente, o autor investiga o fato de que as pessoas viverem em alerta, aguardando transgressão alheia. Diferentemente de Lehrer, que mentiu e foi acusado de plágio, a maioria dos casos de humilhações na internet são de pessoas que tinham a intenção de serem engraçadas, mas acabaram despertando o ódio coletivo. Humilhado é um livro sobre falhas humanas, não só daqueles que foram atacados, mas também daqueles que usam a humilhação como forma de controle social. Disponível em blog da editora Record.com.br, 2015, Humilhado como a era da internet mudou o julgamento público. O acesso foi dia 18 de fevereiro de 2018. Ops, não posso baixar mais que tem a resposta lá embaixo. Vamos para o próximo aqui. Aqui. Então, agora nós vamos fazer os exercícios A, B e C, tá? Vou explicar para vocês. Então, o livro, né, esse livro Humilhado como a era da internet mudou o julgamento público, trata exatamente disso, de pessoas que tiveram sua vida destruídas, né, suas vidas destruídas e tentando aí reconstruir diante de um fato, de algo que elas publicaram na internet e que foram aí vítimas de, digamos, linchamento social, né? Essas pessoas estão certas de fazer essa brincadeira? Não, né? Foram brincadeiras, principalmente a questão da menina que estava indo para o continente africano, né? Que ela falou lá, I hope don't get AIDS, just kidding, I'm white. Então, quer dizer, eu só estou brincando porque eu sou branca, então não vou pegar AIDS. Então, assim, olha o peso disso, né? Uma piada completamente racista, cheia de estereótipos, e enfim. E a da menina também fazendo gestos obscenos na placa de um cemitério, ou seja, manchando aí a memória das pessoas que estavam lá naquele cemitério, né? Desrespeitando o local. Então, assim, são piadas, né? E brincadeiras que
soaram mal e que as pessoas se ofenderam e começou então a sessão de linchamento na internet, né? Então agora nós vamos responder, vou explicar para vocês a questão A, B e C, e aí vocês vão fazer, né, hoje, responder e me entregar até sexta-feira, como vocês sabem, né, não tem data de entrega, e na terça a gente faz o restante dos exercícios, tá bom? Então vamos lá. Que fato teria, na questão A agora, que fato teria motivado o jornalista e psicólogo John Ronson a escrever o livro Humilhado? Então, já explicamos, né? No início do texto ele fala, ele foi vítima aí de um plágio, né? De um ataque aí de pessoas que pegaram o nome dele e criaram uma conta falsa no Twitter, né? Um perfil fake, né? Letra B. Ao relatar situações polêmicas ligadas às vidas das pessoas, John Ronson se posiciona de modo a defender as pessoas entrevistadas, sim ou não? Que parte do texto sustenta a sua resposta? Transcreva nas linhas a seguir. Então ele fala aqui, né, ó, cadê o texto? Deixa eu pegar aqui do outro lado. Ele fala aqui na questão, eu acho que ele se posiciona meio que se solidariza, assim, né? Porque aqui ele fala assim, ó, Ronson acompanha de perto o desafio dos humilhados, entre aspas, né, para refazerem suas vidas. Sem entrar no mérito de avaliar os limites do que deve ser aceito ou não socialmente, o autor investiga o fato das pessoas viverem em alerta, aguardando a transgressão alheia. Ou seja, as pessoas estão tentando refazer sua vida, né, as pessoas que foram humilhadas. Eu acho que ele se posiciona no sentido de que as pessoas na internet estão só esperando alguém errar para cair em cima e julgar e se posicionar contra e tentar assim, fazer justiça com as próprias mãos, né? E sugerir atrocidades como sugeriram com as pessoas que fizeram o perfil falso no Twitter. Então ele se solidariza de certa forma, né? Ele defende aí, eu não sei se é bem defender a palavra, né? Ele considera que as pessoas que julgam também não são tão boazinhas, né, e tão tolerantes quanto as que fizeram a piada, né? Porque ele fala aí dessa questão das pessoas refazerem a vida, né? Mas ele fala aqui, ó, sem entrar no mérito de avaliar os limites do que deve ser aceito ou não socialmente. Ou seja, o autor do livro não fala assim, olha, esse tipo de piada é ok, é aceita ou não. Mas ele se solidariza com as pessoas que sofrem o alvo de ataques, né, do linchamento na internet, tanto que ele fala aqui em cima, né, ó, ele fala, era apenas o começo de uma difícil jornada. Sacco foi demitida e entrou em depressão. Lindsay Stone foi dispensada do emprego depois de postar uma foto no Facebook, ou seja, são pessoas que sofreram algum tipo de retaliação, sofreram algum tipo de punição, né, depois de postar algo que não foi bem visto socialmente, né? Então ela coloca, a Mariana escreve aqui, Ronson acompanha de perto os desafios dos humilhados para refazerem suas vidas, né? Ou seja, os humilhados que tiveram a vida destruídas por pessoas que não aceitaram alguns tipos de comentário, né? E aqui, na C. Mas eu não sei se é um posicionamento de defesa. Eu acho que não, é olhar e dizer, você que fez isso não foi uma coisa positiva, mas quem está julgando também, não, porque tem a intenção de destruir a vida do outro, né? E talvez na visão do autor, como ele não entra no mérito do que pode ser aceito socialmente ou não, mas ele acha que talvez, né, esse linchamento online também não é uma coisa positiva, né? Letra C. Sendo psicólogo, John Ronson apoia-se nas discussões teóricas da psicologia das multidões para analisar os fatos. O que você entende por psicologia das multidões? Explique com as suas próprias palavras. Então, o que seria? Pensando aí no linchamento social, no que as pessoas colocam na internet, né, assim, contra quem faz um comentário racista ou homofóbico ou uma brincadeira que é mal vista. Então, o que seria aí a psicologia das multidões, na sua opinião? Né? Pensando assim, que muitas dessas pessoas se juntam para atacar quem atacou na internet. Então, por exemplo, lá o jornalista o John Ronson, ele fez
foi vítima de um perfil fake, né, no Twitter. E aí as pessoas começaram a falar, olha, as maiores atrocidades para fazer contra quem fez o perfil. Então, assim, a pessoa comete um erro na internet e as outras vão lá e fazem um linchamento social. Então, o que é a psicologia das multidões? Pensando nisso, pensando nesse comportamento desse determinado grupo que faz um linchamento social, tá? Então, você vai colocar aqui, o que você acha que é psicologia das multidões, tá bom? Então, por enquanto é isso. E aí depois, na terça-feira, a gente segue com as outras questões, né, dos exercícios. A gente vai fazer até a G. E qualquer dúvida, vocês podem me escrever, já sabem, né? Entrem em contato e a gente vai se falando, tá bom? Boa semana, bons estudos para vocês. Depois dessa atividade, eu acredito que a gente vai começar o Trilhas Volume 2, tá bom? Mas eu estou fazendo primeiro porque do Caderno da Cidade esse tema é bem interessante, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo, né? E segundo que eu estou esperando o pessoal ir buscar o Trilhas lá na escola, enfim, tá? Mas aí a gente vai se falando e vamos fazer essa atividade que eu acho bem legal. Tem um outro texto também que a gente vai ler junto e responder as questões que eu também achei bem legal. E aí depois a gente continua com o Trilhas, tá? Quem não tiver a apostila, o Caderno da Cidade, faz no caderno ou no arquivo do Class, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, até breve, até amanhã e a gente se fala. Beijo!